Olá, alunos do terceiro ano ensino médio. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo explicando as questões dessa semana, semana número 3, que começa na página 95 da apostila de vocês. No nosso eixo temático, Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. O nosso tema, a afirmação das superpotências, bipolaridade, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então, como sempre, leia essas definições, fique atento ao texto. É muito importante que vocês leiam o texto para ficar claro e conseguir responder as questões, tranquilo? Aqui a apostila traz indicação, um texto e 2 vídeos sobre o assunto que vocês podem consultar. E vamos lá para as atividades. Tem um textinho e aqui vem a pergunta. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Então, aqui está o texto do Hobsbawm, basta vocês lerem esse texto. Agora, vamos lá. Boa parte da sociedade atual não pegou este período. Mas uma grande parte que ainda está aqui, os nossos pais, os nossos avós viveram isso, que é o período da chamada Guerra Fria, em que Estados Unidos e a União Soviética, que depois vai deixar de existir e vai se tornar a Rússia hoje em dia, viviam em eterno conflito. Estados Unidos defendendo o modelo capitalista, União Soviética defendendo o socialismo, e cada uma dessas duas superpotências medindo forças em disputas tecnológicas e militares que começaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, durante muito tempo, durante praticamente 40 anos, a humanidade vivia tensa, porque a qualquer momento poderia eclodir uma nova guerra. Ah, mas já houve tantas guerras, qual que é a diferença? É simples. Dessa vez, haviam armas nucleares. Todo mundo pode imaginar que desastre seria para a humanidade se houvesse uma guerra e 2 países começassem a atacar bomba atômica um no outro, né? Isso traria consequências para o mundo inteiro. Então, é isso aqui que o texto está falando, é disso que a questão quer saber, tranquilo? Vamos para a próxima, mais um textinho, leiam. E vamos lá. Explique de que forma a cultura americana, se impôs sobre outras diferentes culturas e povos no mundo ocidental. Gente, esse é um assunto muito curioso, porque eu, por exemplo, sou da década de 1980 do século passado. Então, eu cresci assistindo filme americano, vendo homens e mulheres que eram considerados padrões de beleza. Então, aquilo que eu achava bonito, aquilo que eu achava admirável era tudo americano, tudo que era bom era dos Estados Unidos. Eles conseguiram, através da massificação da sua cultura, seja na música, cinema, literatura, se impor de forma muito eficiente, de modo que muitas outras culturas acabaram adotando seus estilos de vida e padrões sem nem perceber. Muitas pessoas, ainda hoje no Brasil, por exemplo, acham que uma mulher bonita, um homem bonito, é alguém branco, de olho azul, cabelo loiro. De onde surgiu isso? Existem muitos padrões de beleza, mas durante décadas a cultura norte-americana, através de filmes e séries e o que quer que seja, ela desenhou o que eles consideravam como beleza, por exemplo, assim como o que eles consideravam arte, cultura, padrão de música. Então, é sobre isso que essa questão está falando, beleza? Reflitam, leiam o texto e vocês conseguirão resolver. Mais um texto e vamos lá. Como se caracterizavam, a partir da década de 1960, as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental inserido nos contextos urbanos. É isso que esse texto está falando, a mudança da música e da musicalidade como um todo. Essa cultura que foi surgindo e ganhando força nos Estados Unidos determinou uma série de padrões e modificações que não eram
os padrões da época, foram substituídos por novas formas de arte e cultura. É isso que o texto está abordando, é neste sentido que a questão vai. Para que grupo social a cultura de massa, em especial, era dirigida? Então, o texto também está falando disso. Explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. Muito interessante. Esse texto, ele faz uma análise muito curiosa, mostrando que há uma relação direta entre sociedade de consumo e o que é isso? É a sociedade que se habituou a comprar, a consumir, além da sua necessidade. Isso é o que nós vivemos hoje. Por exemplo, eu posso comprar tantos pares de tênis quanto eu puder pagar, mesmo que eu não necessite daquilo. Então, esse processo que se consolida hoje, essa necessidade, por exemplo, que a gente tem de trocar de telefone toda hora, pegando sempre o mais moderno, ter o melhor carro, tudo isso começa a surgir nesse contexto dos Estados Unidos e vai se popularizando no restante do mundo. E é mais ou menos sobre isso que essas questões estão falando. Portanto, leiam os textos, qualquer dúvida, observem as referências da apostila e, se sentirem necessidade, chamem, procurem, estou aqui para ajudá-los. São essas as questões da semana 3 e semana que vem a gente encerra mais essa apostila, ok? Um abraço, até a próxima.